Muito boa noite para quem já está aí conectado no nosso Facebook, na nossa página. A gente divulgou que estaremos batendo um papo, conversando aqui pelas redes sociais. Hoje, sexta-feira, 31 de julho de 2020, uma data especial, porque exatamente hoje nós estamos completando 1 ano e meio de mandato como deputado federal. Então eu fiz questão nessa data tão importante da gente fazer um balanço, uma conversa aqui pelo Facebook para a gente falar deste início de mandato, digamos assim, 1 ano e meio de atividade como deputado federal representando o Rio Grande do Sul, e eu que tenho que agradecer aqui aos 74.789 gaúchos e gaúchas que em 2018 confiaram em mim, confiaram no meu nome e conquistaram, então, junto comigo, uma cadeira na Câmara dos Deputados em Brasília. Então, esse primeiro momento é para agradecer. Se a gente tem balanço a ser feito e vamos falar sobre realizações, a gente só pode falar disso porque o povo do Rio Grande do Sul acreditou na gente, nas nossas ideias, nas nossas propostas que foram colocadas nas últimas eleições em 2018. Então é gratidão, muito obrigado. E agora nós vamos bater um papo aí sobre esse 1 ano e meio de mandato. E hoje, nesse dia emblemático, eu acabei de chegar do Rio Grande do Sul, eu estou em Brasília nesse exato momento. Nós cumprimos a agenda em Bagé, na nossa metade sul, junto com o presidente da República, junto com o Jair Bolsonaro, junto com parte de deputados federais do Rio Grande do Sul, com ministros. Então, eu cheguei neste momento de Bagé e cheguei na hora para a gente conversar aí sobre este balanço de início de mandato. E quero começar falando sobre um assunto que muitas vezes eu sou questionado aqui nas redes sociais e que eu sempre falo ou respondo em inbox ou falo nas mensagens, mas muitas vezes as pessoas acabam, não são todas que ficam sabendo do meu posicionamento. Então eu quero abordar sobre este tema. Algumas pessoas me perguntam, mas deputado Daniel, és a favor do presidente Bolsonaro ou é oposição ao governo Bolsonaro? E eu digo isso para todos vocês entender. Eu, agora há pouco, passei o dia todo hoje, essa sexta-feira, com o presidente Bolsonaro no Rio Grande do Sul. Estava no mesmo avião, no mesmo voo, na mesma comitiva com o presidente Bolsonaro. Inclusive, conversando com o presidente, eu disse, olha, presidente, eu discordo de alguns pontos do seu governo e concordo com tantos outros positivos. E esse é o papel de um parlamentar, poder ter a tranquilidade de concordar com aquilo que acredita, com as minhas convicções e discordar de tantos outros pontos. Ter divergência é natural, é normal dentro de um partido político, é normal numa família, num grupo de amigos e é normal, obviamente, quando a gente tem entendimentos diferentes de várias situações. Então não quer dizer que eu seja bolsonarista, como é uma expressão usada aí nas redes sociais, ou que eu seja oposição. Há espaço e muito espaço no Brasil para não ser nem 100% uma coisa e nem contrário a tudo. Então nós não precisamos dividir o Brasil, fazer aí uma polarização ainda maior do que nós já temos. Então poderia dar vários exemplos positivos daquilo que eu concordo com o governo Bolsonaro. No Ministério da Infraestrutura é um ótimo exemplo, no Ministério do Desenvolvimento Regional, outro exemplo positivo de ministérios que vêm dando resultado para o Brasil. E é isso que nós queremos, tanto o presidente Bolsonaro quanto eu, é dar resultado para a população. O presidente Bolsonaro foi eleito legitimamente presidente da República, assim como eu fui eleito pelo voto popular deputado federal. E nós dois temos agendas importantes e pautas importantes para o Brasil. Então está esclarecido aí o meu posicionamento nesse assunto, que é importante que todos possam saber e compreender. Um outro ponto que eu quero colocar para vocês, que também sou questionado e é importante, já que é uma conversa aí sobre este 1 ano e meio de mandato, sobre o meu posicionamento a respeito de integrantes políticos do PSDB, do meu partido, que estão sendo investigados,
quero dizer para todos vocês, eu respondo pelo meu mandato, sobre as minhas atitudes, sobre as minhas ações, do que eu faço. Então, seja do PSDB, seja de qualquer outro partido, seja quem for, se cometeu algum crime e que a justiça for julgar condenado, que essa pessoa, que esse político cumpra a pena. Então, não defendo ninguém, defendo, é claro, que a justiça seja feita para todos. Ninguém está acima da lei, todos devem responder pelos seus atos, seja do PSDB, do meu partido, ou seja do partido que for. Então nós precisamos viver num outro Brasil, onde todos, políticos, empresários, seja quem for, responda pelos seus atos. Então esse é meu posicionamento. Então fui questionado esses tempos agora, recentemente aqui pelo Facebook, então está respondido. E para quem tinha essa dúvida, pessoal, podem questionar sobre o que eu faço, podem questionar sobre o meu mandato, sobre as minhas ações. Por elas eu respondo. Agora, seja do PSDB, seja do PT, seja do partido que for, se for condenado, cumpra justamente o que a justiça definir e determinar. Então é importante que a gente tenha esse esclarecimento. Pessoal, vamos começar aqui o nosso bate-papo a respeito de algumas ações feitas ao longo deste 1 ano e meio de mandato. Algumas pessoas comentaram aqui, mas como 1 ano e meio, se nós já estamos no segundo semestre de 2020? É bom lembrar que o Poder Legislativo no Brasil, ele assume sempre no início de fevereiro. Então, eu assumi o mandato como deputado federal no dia 1º de fevereiro de 2019 e não no início de janeiro. Então, como nós assumimos em fevereiro, estamos completando hoje, 31 de julho de 2020, 1 ano e meio de mandato. E a gente quer aqui, de forma muito transparente, poder falar dessas nossas ações, tá certo? Então, eu quero dizer para vocês os 3 pilares que eu defendo desde o primeiro dia que eu entrei na política. Lá como vereador em Pelotas e sigo agora como deputado federal com esses pilares, porque acredito neles e tenho a convicção que é essencial defender a transparência, todos os atos a gente precisa prestar contas. Nós que estamos na política somos servidores públicos e para isso todos os servidores públicos precisam prestar contas do que é feito. Então transparência é fundamental. O segundo pilar, proximidade com as pessoas. Quanto mais a gente ouve, menos a gente erra. E é importante a gente estar atento e conectados com os anseios da população, com o que a população tem a dizer nas ruas. Por mais que a gente, e eu siga morando em Pelotas, por exemplo, a gente tem várias situações dentro do município e ainda mais na nossa região e no estado do Rio Grande do Sul. Então, a proximidade com as pessoas, ela também é essencial para o exercício do mandato. E um outro ponto que eu defendo, além da transparência, da proximidade com as pessoas, é a eficiência do serviço público. Quem está na política precisa dar agilidade, precisa ter pressa para resolver as situações que são colocadas. E eu digo isso não querendo afirmar que vamos resolver todos os problemas, até porque a gente sabe que há muitos problemas e cada político, cada deputado, prefeito, governador, presidente vai fazer o máximo para resolver aquilo que está ao seu tempo, ao seu alcance. Então nós, como deputado, vamos defender um mandato com eficiência, com responsabilidade, mas com eficiência no serviço público. Então são esses 3 pilares: eficiência, transparência e proximidade com as pessoas. Então quero falar para vocês, e vou começar agora aqui, eu fiz um roteiro, justamente para não me perder aqui na nossa conversa, de alguns projetos que nós protocolamos e que tem muito a ver aqui com o nosso trabalho. Então, para quem está participando aí, pode deixar o seu comentário, a sua sugestão, a sua crítica construtiva. E eu sei, hoje em dia, no mundo virtual, é mais fácil a gente criticar, destruir do que construir. Mas eu peço aí a gentileza de todos vocês. Eu não tenho uma bola de cristal para saber o que acontece nos 4 cantos do Brasil, nos 4 cantos do nosso Rio Grande.
Então, faça sempre críticas construtivas para que a gente possa aprimorar o que já vem sendo feito. Eu não sou o dono da verdade, eu não sei tudo, pelo contrário, tenho muito que aprender e vocês muito a contribuir com o nosso trabalho. Então, vou começar falando de um projeto de lei, o PDL 26 de 2019, que foi o primeiro que protocolamos aqui na Câmara dos Deputados em Brasília, que é para acabar com o auxílio mudança para deputados reeleitos. O que acontece no dia de hoje no português claro, para todo mundo entender? Um deputado que se elege, ele sai do seu estado e vai para Brasília, vem para Brasília, onde eu estou agora, e recebe um auxílio mudança. Esse auxílio mudança, o deputado não precisa prestar contas. Só que o deputado federal reeleito, ele recebe 2 vezes, quando acaba uma legislatura e quando começa outra. Ou seja, ele recebe duas vezes o auxílio mudança. Eu sou o autor do projeto para acabar com o auxílio mudança para deputados reeleitos. Mais do que isso, o valor que eu teria direito, que está na lei, eu poderia usar para a minha vida particular. O que eu resolvi fazer ano passado, na minha primeira ação como deputado federal? Recebi o recurso e doei 100% do valor para o pronto-socorro de Pelotas, para a compra de equipamentos para o pronto-socorro de Pelotas. Aí alguém pode perguntar, bom, mas resolve todos os problemas do pronto-socorro? Não, não resolve, é verdade. Mas com certeza é um gesto importante e ameniza também a situação do pronto-socorro. Na ocasião, algumas pessoas falaram, mas o deputado Daniel é demagogo, está fazendo isso para aparecer. A gente está vivendo um momento tão difícil que eu quero aqui compartilhar com vocês essa situação. Se o deputado não faz essa doação, seja por pronto-socorro, por qualquer outra instituição que mereça e que precisa, vão dizer, mas o deputado não ajudou o pronto-socorro. Se o deputado faz a doação, vão dizer que o deputado é demagogo. Então, estar neste momento no Brasil, se não faz, reclama. Se faz, reclamam também. Então, mas para quem reclama, eu quero dizer para vocês, podem ficar tranquilos, porque eu seguirei fazendo, seguirei saindo da inércia e agindo. É melhor agir do que ficar parado esperando a solução dos problemas. A solução não cai do céu, a gente precisa levantar do sofá e dar a nossa contribuição. Então, quero dizer para vocês que essa nossa primeira ação, seja a da doação do recurso para o pronto-socorro de Pelotas, seja do projeto para acabar com este auxílio mudança para deputados reeleitos, eu tenho a convicção de que fiz o correto e que seguirei neste mesmo caminho. O projeto está para análise da primeira secretaria da Câmara dos Deputados. Então, para que você saiba como é que está essa tramitação aí deste projeto para acabar com o auxílio mudança para deputados reeleitos. Segundo projeto que nós protocolamos e que tem muito a ver com o combate de privilégios, não só o combate dos privilégios, mas também abrir mão dos privilégios, é a respeito das milhas do bem. O que é as milhas do bem? Todas essas viagens que é feita, porque existe uma cota parlamentar que cada deputado federal tem, que é para dar justamente a viabilidade do mandato. E eu, para quem me conhece, sabe que eu tenho responsabilidade com o dinheiro público. E tanto que essas viagens que nós fazemos, eu de Brasília até o Rio Grande do Sul toda semana, de ida e volta, elas geram essas milhas nas companhias aéreas. Nós protocolamos um projeto aqui na Câmara dos Deputados, nesse 1 ano e meio de mandato, para que todas as milhas acumuladas pelos deputados, por servidores públicos federais, de vários setores, seja do TCU, do Ministério Público Federal, do Poder Judiciário, do Executivo, que todas essas milhas acumuladas, elas sejam revertidas para projetos ligados à área do esporte, da cultura, da educação, porque tem muitos projetos sociais, Brasil afora, que muitas vezes não têm condições de participar de alguma atividade fora do seu município, fora do seu estado, porque não se tem dinheiro, não se tem recursos. Então, o meu projeto visa que essas milhas usadas por servidores federais sejam revertidas para esses projetos sociais no Brasil. Então, este projeto também está em tramitação. Mas, enquanto ele tramita, eu não esperei só esse trâmite, que de fato é demorado. Eu
usei todas as milhas acumuladas ao longo do primeiro ano de mandato, ou seja, nós pegamos todas as milhas que eu acumulei então em 2019 e interagimos com todos vocês que estão nos acompanhando e destinamos para 3 instituições do Rio Grande do Sul. Então essas 3 instituições foram beneficiadas através do voto popular. Você votou, entrou no nosso site, que é daniel45.com, entrou lá no nosso site e votou qual era a instituição que você acreditava dessas 3 que mereceria ganhar esses produtos que foram revertidos através das milhas, como eu disse, utilizei ao longo de 2019. Então nós já entregamos os prêmios, também está no nosso site ou no nosso Facebook aqui. Então é mais uma ação do nosso mandato no combate de privilégios, abrindo mão das milhas que eu poderia ficar, porque está na legislação, e o que nós queremos fazer é justamente mudar a legislação. Enquanto a legislação não muda, eu já cortei na carne e mostrei que é possível sim fazer a diferença na política. E eu sempre digo, na política nós precisamos fazer mais com menos, usando menos dinheiro público. Então, um outro benefício que eu cortei na carne foi abrir mão da minha aposentadoria especial para deputado federal. Hoje, um deputado federal tem uma aposentadoria, um regime próprio. Então, eu poderia, e não estaria cometendo nenhum ato ilícito, ilegal, estar numa aposentadoria especial para deputado federal. Mas eu preferi, assim como milhões de brasileiros fazem, eu optei pelo regime geral do INSS. Sigo contribuindo, como sempre contribuí quando trabalhei na iniciativa privada, como repórter, jornalista, sempre contribuí para o INSS, como deputado federal, sigo contribuindo para o INSS. Abri mão da aposentadoria especial para deputado federal. Então tem muitos deputados, principalmente de esquerda, que pregam uma coisa, mas que na prática fazem outra. Estão com aposentadoria cheia de privilégios, de benefícios, de mordomias. Então, para quem me conhece e me acompanha desde o período que eu estava na Câmara de Vereadores de Pelotas, lá eu já abri mão de verba de gabinete. E aqui, como deputado federal, sigo exercendo o mesmo. Sigo defendendo a economia do dinheiro público. Tanto é que protocolei neste momento de pandemia, logo no início, um projeto para a redução da cota parlamentar dos deputados federais do Brasil. Reduzir em 50% o valor da cota parlamentar. Então, se nós tivéssemos aprovado esse projeto, que não teve um consenso entre os líderes dos partidos, e aqui eu quero agradecer ao líder do meu partido, do PSDB, o deputado Carlos Sampaio de São Paulo, que também subscreveu este projeto, que a redução de 50% da cota parlamentar representaria hoje mais de 10 milhões de reais de economia que poderiam estar sendo investidos na área da saúde, por exemplo, na compra de respiradores, na estrutura de UTIs em vários hospitais do Brasil. Então, este projeto, ele não andou, mas eu quero dizer para vocês que neste período de pandemia, o nosso gabinete economizou 80% da cota parlamentar. O projeto que eu protocolei era justamente para reduzir 50% da cota para todos os deputados. E eu fiz a minha parte e, repito, economizamos neste período de 2020 80% da cota parlamentar. Inclusive, quem quiser, eu sou muito transparente nisto também, é importante que acesse o nosso site, conheça o nosso poupômetro. O nosso poupômetro é justamente um mecanismo que a população tem para acompanhar justamente o que nós já economizamos ao longo dos meses e, obviamente, ao longo deste 1 ano e meio de mandato. E o valor exato, hoje, 31 de julho de 2020, nós já economizamos da cota parlamentar R$ 489.999,28. Quase R$500 mil de economia em 1 ano e meio de mandato. Economia de dinheiro público, dinheiro do contribuinte. Então eu não sou contra a cota parlamentar, até porque ela é essencial para o exercício do mandato, para que nós possamos estar trabalhando pelo povo do Rio Grande do Sul. Então a cota ela é
importante ser usada. Agora, tem que ter responsabilidade. E é importante que o eleitor possa acompanhar como os deputados, não só os do Rio Grande do Sul, mas todos, né, usam o dinheiro que é público. O que é público não é de uma pessoa só. O que é público é de todos. E todos devem fiscalizar. Então, o dinheiro público deve ser usado com responsabilidade. Então, a gente, além desse projeto, a gente também corta na carne, mostrando que é possível, como eu disse, fazer mais com menos. E a política, eu tenho dito isso em várias entrevistas de rádio, pessoal, a política ela só faz sentido se a gente consegue mudar a vida das pessoas para melhor. A política ela não é uma profissão. Eu tenho muito orgulho da profissão que eu escolhi para mim. Eu sou jornalista, sou bacharel em Direito, estou na política por uma missão. E nesta missão a gente precisa defender aquilo que a gente acredita. E é isso que eu faço na política, no meu mandato, defendo aquilo que eu acredito. Independente do que os outros estejam fazendo ou falando. A gente tem que fazer o que é certo e aquilo que a gente acredita. Um outro projeto que protocolamos é o PL 6328 de 2019, que é o projeto para valorização de todas as profissionais que trabalham com doce, as nossas doceiras do Brasil. Eu, como vereador em Pelotas, sou autor do projeto da lei, né, que define o dia 6 de junho como Dia da Doceira Pelotense. Como deputado federal, a gente quer ampliar esta lei e valorizar todas as doceiras do Brasil. Afinal de contas, eu sou um deputado federal que vim de Pelotas, sou de Pelotas, moro em Pelotas, conheço a cultura doceira de Pelotas e o quanto a gente precisa avançar também nesta pauta. Então, é um registro importante para que nós possamos ter um dia especial para todas aquelas pessoas que fazem Pelotas ser a terra do doce. E a gente, claro, quer ampliar e cumprimentar a todas as doceiras do Brasil. Seguindo, pessoal, neste período de pandemia, eu também sou autor de um projeto que aumenta a pena até 3 vezes para crimes cometidos na pandemia. Crime contra o patrimônio, contra a administração pública e contra o consumidor. É o PL 2134 de 2020. Então é importante mais este projeto para que nós possamos, neste período muito delicado e sensível, que este projeto possa, obviamente, valer e que na população possa perceber essa diferença. E entrando nessa questão de crimes, eu quero colocar aqui o meu posicionamento, que ao longo deste 1 ano e meio vocês já acompanharam e já viram, que é a favor da prisão em segunda instância. E eu sou o titular da comissão especial que analisa justamente a prisão em segunda instância. Já me posicionei desde o início favorável à prisão em segunda instância, esse projeto que está pronto para ser votado no plenário, e como titular da comissão da prisão em segunda instância, nós fizemos um requerimento e sou o autor deste requerimento de uma audiência pública que fizemos em Brasília com promotores do Rio Grande do Sul. O Dr. Frederico Lang, que é um promotor de justiça de Bagé, que atua em Bagé, mas é de Pelotas. Também tivemos aí o chefe do Ministério Público, também esteve aqui, o Dr. Júlio. Enfim, um trabalho importante, porque nós queremos um Brasil sem impunidade, um Brasil que não fique num recurso atrás de recurso, e que privilegie só aqueles que têm condições de contratar bons advogados. Como eu disse no início, a lei tem que ser para todos. Seguindo, pessoal, aqui eu vou tomar um pouco de água. Quem quiser fazer alguma pergunta, porque eu já estou falando aqui há bastante tempo e já estou com a boca seca. Quero dizer para vocês que também fiz parte, ao longo deste 1 ano e meio, da comissão da improbidade administrativa, que é justamente para a gestão pública. Importante, porque nós fizemos um debate na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul para tratar sobre essa atualização desta legislação da improbidade administrativa. E sou o autor de um projeto para moralizar a gestão pública e moralizar a política. O que acontece hoje no Brasil? Se algum prefeito, por exemplo, de algum município, ele é condenado por improbidade administrativa, ele vai ser condenado, pode pagar uma multa e pode ser condenado, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para a gente falar o português claro,
pode ser condenado, além de pagar a multa, a ficar 8 anos com os direitos eleitorais suspensos, ou seja, não vai poder concorrer a nenhum cargo eletivo. Porém, não impede que ele ocupe um espaço na gestão pública, ou seja, ele vai ser condenado por improbidade administrativa, não vai poder concorrer, mas hoje no Brasil ele vai poder ocupar um espaço em outra prefeitura, em outro município, o que não é moral, né? Então a gente precisa mudar a legislação. Então sou o autor deste projeto para a gente melhorar essa legislação. Quero falar de alguns eventos agora que ao longo deste 1 ano e meio nós realizamos para aproximar justamente o que acontece em Brasília, que é o centro do poder, das decisões, do que acontece, o que muda no Brasil, está concentrado em Brasília, para aproximar, obviamente, do Rio Grande do Sul e da Zona Sul. Alguns projetos que nós realizamos foi justamente o evento do Deputado Convida. Talvez vocês lembrem aí, se resgatarem na memória, a gente fez ao longo do ano passado algumas edições, onde nós recebemos em Pelotas o comandante da Brigada Militar, na época o Coronel Ikeda, que esteve em Pelotas para falar sobre segurança pública. Recebemos também o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, que esteve em Pelotas para falar sobre várias reformas e o momento político no Brasil. Recebemos também em Pelotas o comandante do Corpo de Bombeiros, que esteve em Pelotas, o Coronel Bonfante, que falou sobre a legislação na questão do Corpo de Bombeiros, e fizemos neste ano uma edição virtual em função da pandemia. E a gente conversou com o ministro da Infraestrutura, fizemos uma conversa aqui pelo Facebook, talvez vocês também tenham acompanhado, o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Gomes de Freitas, que conversou com a gente sobre obras importantes do Rio Grande do Sul e na região sul. Então daqui a pouquinho eu vou falar dessas obras, a gente tem bastante coisa para comentar, eu sei que eu estou falando bastante, mas é 1 ano e meio de mandato, fazer esse balanço, essa prestação de contas, a gente vai ficar falando aqui, eu acho que até umas 11 horas da noite. Brincadeira, não vai ser tanto tempo assim não. Mas eu quero que vocês possam participar e entender como é que é o processo aqui. Daqui a pouquinho eu já vou falar também dos recursos destinados para Pelotas e para a Zona Sul. Então, desse evento o Deputado Convida é justamente para aproximar o que acontece em Brasília da nossa população do Rio Grande do Sul. Então a gente vai seguir, é claro, nesse momento de pandemia a gente fez uma edição virtual, mas é importante para que a população, para que a sociedade, para que as lideranças empresariais participem. Afinal de contas, a gente tem que ter um entendimento que todos nós estamos no mesmo barco. O poder público, seja deputado, seja prefeito, governador, presidente da República, a sociedade civil, a iniciativa privada que gera emprego e renda, a imprensa, todos nós estamos no mesmo barco e precisamos remar na mesma direção. E a gente precisa ter esse entendimento. Não quer dizer que todo mundo vai concordar comigo. Eu não quero que as pessoas todas gostem de mim. Eu quero que respeitem as minhas opiniões, assim como eu respeito as opiniões de pessoas que eu não concordo muitas vezes, mas a gente tem que respeitar. Isto é primordial e a gente precisa ter esse entendimento. Respeitar a opinião dos outros faz parte, a democracia é isso aí. Quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, pode ser meu adversário político, mas não é meu inimigo, e a gente tem que saber conviver com as pessoas que pensam diferente da gente. Fazer política é assim, a gente faz política com quem está na política. Então, esse é mais uma lição, um recado, né, nesse 1 ano e meio de mandato. Quero falar também para você sobre uma conquista legal, porque eu dizia que a política ela só faz sentido se a gente consegue mudar a vida das pessoas para melhor, né? Então eu tive o prazer, eu fiz grandes amigos aí ano passado, quando eu conheci o Diogo. Talvez vocês tenham essa lembrança também, o Diogo é um menino de Canguçu, e conheci os pais do Diogo, o seu Edson, a dona Darlene, e o irmão do Diogo, o Eric. E o Diogo ele tem a AME, que é atrofia muscular espinhal tipo 2. E ele não tem o sentido, não tem o movimento das pernas. E foi muito legal porque além de conhecer a história do Diogo, a gente conseguiu ajudar o Diogo.
A gente fez a audiência pública aqui em Brasília, a família do Diogo esteve aqui e o medicamento que o Diogo precisava tomar custava mais de 300 mil reais a dose. E teve uma mobilização muito grande em Canguçu, na região, muita gente ajudando o Diogo e nós entramos nessa corrente para ajudar o Diogo também. E eu disse para vocês, a política ela faz sentido se a gente consegue melhorar a vida das pessoas. E depois de muito trabalho, depois de muita audiência pública, de bater muito na porta do Ministério da Saúde, de mostrar para o governo a importância deste medicamento estar no SUS, não só para o Diogo, mas para tantas outras pessoas que precisam e que sofrem com essa doença, e que é uma doença rara, precisam desse medicamento que custa, como eu disse, mais de 300 mil reais. O medicamento hoje, ele está no SUS. Então é muito bom a gente saber disso, porque a gente conseguiu justamente ajudar. Então mandar um abraço, estou recebendo aqui da assessoria que o seu Edson, ele está online acompanhando, mandar um abraço para o seu Edson, grande amigo, assim, a gente aprende muito na política, a gente conhece pessoas sensacionais, o seu Edson, a dona Darlene, são pessoas assim que me encantei e me emociono até de falar, porque eles têm uma história de superação. O próprio Diogo é um exemplo, uma criança que ensina muita gente grande aí a ver que a vida, qual é o real sentido da vida. Então, seu Edson, se o senhor estiver me acompanhando, meu abraço aí para o senhor. Estou vendo que o vereador Jacondino de Canguçu também está online aqui, meu abraço ao vereador Jacondino. E como é bom a gente poder fazer a nossa parte. Independente de estar hoje como deputado federal, os cargos que a gente ocupa, eles são passageiros, né? Mas como cidadão, a gente dá essa contribuição. Meu abraço ao seu Edson, dona Darlene, ao meu amigo Eric e ao Diogo, pequeno Diogo, e um grande guerreiro. Grande abraço a toda a família. Pessoal, quero falar de um assunto também que nas redes sociais, ao longo deste 1 ano e meio, muita gente falava, mas deputado, a minha rua está com problema, deputado, aqui no meu bairro a gente precisa melhorar a infraestrutura. Pessoal, vou fazer um balanço aqui dos recursos de 1 ano e meio que nós destinamos, não só para Pelotas, mas para o estado todo. E eu quero dizer para vocês, política é elencar prioridades. Nós não vamos conseguir resolver todos os problemas. Quem falar para vocês aí que vai resolver todos os problemas, duvide, desconfie, porque não tem como, o cobertor é curto, não tem como resolver tudo ao mesmo tempo, a gente resolve aquilo que está ao nosso tempo. Então tomara que a gente consiga resolver o maior número de problemas possível, de problemas de infraestrutura, né, que são problemas que não são de hoje, existem há muitos anos. Então eu estou há 1 ano e meio no mandato e quero trazer esse balanço para vocês e explicar um pouquinho também dessa tramitação. Muitas vezes nós anunciamos o recurso e a população fica achando que é só no blá blá blá, que o deputado destinou e o dinheiro não chega, que a obra não começa. Então, eu vou explicar para vocês a tramitação e a destinação dos recursos. Então, pessoal, nós destinamos ao longo de 1 ano e meio de mandato 54.748.000 reais. 54.748.000 reais para o estado do Rio Grande do Sul. Isso está incluindo emendas parlamentares individuais, emendas de bancada, onde o coletivo faz a destinação, também recurso agora para o Covid, neste momento de pandemia, e também recursos que, graças ao nosso trabalho e a nossa interferência nos ministérios, porque aqui em Brasília a gente tem que bater na porta do ministro e dizer, olha, ministro, tem uma obra importante que precisa ser feita. Então a gente precisa dar uma prioridade. Então isto é importante, a gente ter trânsito livre nos ministérios. Então no total 54.748.000 reais para o estado do Rio Grande do Sul. Desses recursos, 84% foram destinados para os municípios da Zona Sul. Então, 84% corresponde a 46.405.000 reais para os mais de 20 municípios da Zona Sul. Tanto é que você sabe que o meu slogan agora de mandato é a Zona Sul forte de novo. Essa é a importância de termos representatividade na Zona Sul do estado.
Essa é a importância de Pelotas ter deputado federal. Essa é a importância de Canguçu, São Lourenço, Santa Vitória, Morro Redondo, Chuí e tantos municípios, Camaquã, Dom Feliciano, Cristal, Pedro Osório, Cerrito, enfim, não vou citar mais, não vou esquecer. Mas todos esses municípios terem uma voz, terem vez. E eu aqui em Brasília levanto as bandeiras destes municípios. Tanto é, como eu disse, que 84% dos recursos foram destinados para a Zona Sul, forte de novo. E quero dizer para quem está em Pelotas, todo mundo sabe, eu sigo morando em Pelotas e tive 55 mil votos em Pelotas. Nós destinamos para Pelotas, ao longo deste 1 ano e meio, dos 54 milhões, 84% foram para a Zona Sul. E desses 54 milhões, 30 milhões nós destinamos para Pelotas. Nesses 30 milhões nós estamos falando em saúde, infraestrutura, segurança, educação, recursos para todos os hospitais de Pelotas. Então, o Hospital Espírita de Pelotas recebeu 500 mil reais, o Hospital São Francisco de Paula recebeu 1 milhão de reais, a Beneficência Portuguesa R$500 mil, o Pronto Socorro nós destinamos para compra de equipamentos mais de 300 mil reais, a Santa Casa R$1.4 milhão. Todos os hospitais de Pelotas receberam recursos, além dos hospitais, a atenção básica. A atenção básica é o Fundo Municipal de Saúde, que cuida dos postos de saúde de Pelotas, para manutenção das atividades. Então é importante que a população também saiba que esses recursos chegam tanto para os hospitais quanto para a atenção básica das unidades básicas de saúde, para a manutenção delas. Aí alguém pode levantar a mão e dizer assim, pô, mas como o deputado tu mandou o dinheiro e não tem médico? Bom, aí é uma outra situação. Essa questão de médicos é uma questão de gestão e, obviamente, a falta de médicos, muitas vezes em postos de saúde, é porque não se tem profissionais. E essa é uma dificuldade que o Brasil todo hoje está enfrentando diante desta pandemia. A falta de profissionais da saúde que queiram, obviamente, atuar e trabalhar. Então, os recursos são, o que nós destinamos é para manutenção das atividades, para compra de material básico, para todo esse dia a dia da atividade do posto de saúde. Além, como eu disse para vocês, para os hospitais, todos os hospitais de Pelotas receberam recursos. Então, além disso, eu estou olhando aqui o meu roteiro, porque a gente eu quero falar sobre algumas vias também importantes. Então, eu falei para a saúde e destinamos muito recurso para a infraestrutura. E eu quero usar o exemplo da infraestrutura, pessoal, para explicar para vocês por que muitas vezes o deputado destina o recurso e o recurso, a obra ainda não começou. Ninguém desvia o dinheiro, é muita burocracia no Brasil. Então eu separei aqui em 10 passos para explicar para vocês, de forma muito didática, muito no português claro, como eu costumo falar, como é que funciona nessa parte da burocracia. Eu vou pegar 2 exemplos, tá, de 2 vias que nós destinamos recursos. A 25 de julho, que nós destinamos, e essa obra deve começar em breve, tá, para fazer a pavimentação asfáltica da 25 de julho entre a João Jacobaini e a Fernando Osório, e também 2 avenidas do Laranjal, que é a Avenida Senador Joaquim Augusto Assunção e a Arthur Augusto Assunção. São 2 vias no Valverde que vão ser pavimentadas e vão dar acesso asfáltico até a beira da Praia do Laranjal. Então eu vou explicar para vocês por que demora tanto. Essas 2 vias eu destinei o recurso em abril do ano passado, ou seja, faz mais de 1 ano. Hoje, para quem entrou agora, nós estamos completando 1 ano e meio de mandato como deputado federal. Então, passo a passo de como é que funciona o dinheiro para chegar na ponta, para que essas ruas sejam pavimentadas, seja em Pelotas ou seja em qualquer lugar do Brasil. Então, primeiro passo, anota aí se está com a dúvida. Primeiro passo, para quem critica e diz que é só blá blá blá. Primeiro passo é o seguinte: o deputado destina o recurso. O deputado destinando o recurso, o beneficiário, que é o município que vai receber o recurso, ele precisa fazer o projeto, abrir o sistema e fazer o projeto. Este projeto, depois que o município faz, com arquitetos, engenheiros, ele vai para o ministério competente. Neste caso de pavimentação, Ministério do Desenvolvimento Regional. Chega no ministério, o ministério vai aprovar o projeto ou não. Se tiver algum erro no projeto, sai do ministério e volta para o segundo passo.
volta para a prefeitura, que a prefeitura faz os ajustes do projeto. Quarto passo, o valor do recurso que o deputado destinou é empenhado, ou seja, é um passo importante, porque aquele recurso está garantido. Quinto passo, é assinado um convênio junto à Caixa Econômica Federal, que é quem faz a intermediação deste recurso. Então, o quinto passo é assinar o convênio com a Caixa. Tudo isso leva tempo. Depois, a Caixa precisa avaliar o projeto. A Caixa avaliando o projeto e aprovando o projeto, nós vamos para o sétimo passo, que é fazer a licitação da obra, do projeto. Faz a licitação, que leva mais um tempo. Depois da licitação, o oitavo passo é liberação do recurso do Ministério para a Prefeitura. Nono passo é justamente a liberação e o recurso do Ministério, que está aqui em Brasília, liberar e pagar na conta do município. E o décimo passo e último é o início das obras. Tudo isso leva muito tempo, porque qualquer falha nesse meio do caminho tem que voltar um passo. Então isso leva tempo, pessoal. Então eu gostaria que o deputado destinasse o recurso e a obra já começasse na semana seguinte. Não é assim. Tem que ter projeto, tem que saber justamente quais são as condições. Cada rua é uma rua, cada via tem uma condição, seja de drenagem, seja questão de esgoto. Então isso, para a realização do projeto, quem é da área da engenharia, da arquitetura, sabe o que eu estou falando. Leva-se tempo. Então, queria dizer para vocês que nós destinamos muitos recursos para pavimentação de ruas. Além dessas duas que eu falei para vocês, nós destinamos também para pavimentação da Avenida República, no bairro Areal, para pavimentação da Rua General Teles, que faz toda a ligação do centro até o Fragata. Então, e além disso, temos outras ruas que em breve nós vamos divulgar. Eu, na verdade, tinha falado que eu não ia divulgar antes, mas eu vou furar aqui a assessoria e já vou dizer que nós vamos ter. Algumas vocês talvez já saibam. Uma delas, R$900 mil para pavimentação, para o início da pavimentação da estrada da Z3. Então ela vai começar pelo Barro Duro, que é a Avenida Pernambuco. O projeto já está pronto. R$900 mil que nós destinamos para a pavimentação da estrada Z3. Como eu disse, não tem como pavimentar toda a Z3, toda a estrada, porque o projeto custa mais de R$10 milhões. Nós destinamos R$900 mil para a Z3. Assim como destinamos R$500 mil para a pavimentação de um trecho do Corredor do Obelisco, a partir da Domingos de Almeida, e também Corredor do Obelisco que liga o Areal à Zona Norte de Pelotas, passa ali pelo Obelisco, pelo bairro Dunas, e também mais recursos que destinamos para a pavimentação da Avenida Zeferino Costa, que é na saída do aeroporto ali, a Avenida Zeferino Costa do aeroporto até a Avenida Assis Brasil, um trecho que está terrível, muito ruim. Então, estas vias vão ser aí pavimentadas e estão cumprindo, obviamente, esses trâmites que eu falei para vocês, burocráticos, tá certo? Aqui a Tatiane está perguntando sobre um tema importante que eu vou abordar, que eu já vou falar agora, antes de falar de um outro assunto de infraestrutura, que é uma questão de fake news. Ao longo deste 1 ano e meio de mandato, eu fui vítima, assim como tantas outras pessoas, principalmente quem está na política, de fake news. Eu tenho dito, olha, fake news é um vírus que também contamina e que se propaga muito rápido, infelizmente. E que muitas vezes as pessoas não se dão um trabalho, digamos assim, de colocar no Google. Basta botar no Google o tema sobre o assunto e ver se é verdade ou não. É fácil de resolver esse problema. Então não acredite em tudo que você vê nos WhatsApp, desconfie da fonte, coloca no Google, ficou com dúvida? Joga no Google. Então, duas fake news que eu lembro, uma é sobre o fundo eleitoral, e eu sou totalmente de acordo que o fundo eleitoral seja destinado para o combate ao coronavírus, defendi isso na Câmara dos Deputados, junto com a bancada do PSDB, e foi uma fake news colocada, e eu acordei um dia com meu WhatsApp cheio de mensagens, dizendo que eu tinha votado contrário a este projeto. É mentira, é fake news. Eu sou favorável que o recurso do fundo eleitoral seja destinado para a saúde. Este é um ponto. O outro ponto importante que nós temos de fake news recente, prorrogação do auxílio emergencial
até dezembro, que eu teria votado contra. Eu e muitos outros deputados. É mentira. Eu, assim como todos os deputados, votamos para que, o auxílio emergencial de R$600 fossem prorrogados. Muitas vezes rolou aí uma votação que aparece meu nome com não, mas não adianta vir com esta tela, porque ali tem que ver justamente qual é a emenda. Então, o processo legislativo, ele não é tão simples como parece. Então, é importante que a população não caia em armadilhas, que a população fique atenta, porque tem muitos partidos políticos querendo ganhar vantagem em cima de outros. Então, é importante que a população, como eu disse, faça isso, coloca no Google, pessoal, veja, pesquise, não saia acreditando que o pessoal faz vídeo ou algum partido político. Como eu disse para vocês, pode você ser de esquerda, de direita, de centro, pode não gostar de mim, mas eu não vou admitir injustiça e que sejam ditas mentiras sobre o meu trabalho e sobre o meu mandato. Podem não gostar de mim, podem não concordar com as minhas opiniões, faz parte, é da democracia. Agora, cometer mentiras e falar absurdos, isso não é legal, tá certo? Seguindo, falando sobre uma obra importantíssima que eu defendi na campanha eleitoral e é uma pauta de todos. A política ela evoluiu, é uma pauta que eu digo que não tem o pai da criança. Todo mundo é responsável, todo mundo faz parte deste processo e desta conquista. A BR-116 entre Guaíba e Pelotas é uma obra que foi licitada. Vocês lembram que eu acabei de passar os passos para vocês sobre os trâmites de investimento? Pois então, a duplicação da BR-116 ela foi licitada em 2009. A obra iniciou em 2012. A previsão era acabar em 2015. Nós estamos em 2020 e agora sim nós temos dos 211 quilômetros de BR-116 de Guaíba até Pelotas, nós temos 93 quilômetros liberados, já duplicados, e hoje, inclusive, são 92,4 quilômetros, para ser bem exato. Isso corresponde a 44% da obra concluída. 44% da obra concluída. Então, ano passado, começaram a ser liberados trechos. E hoje, sexta-feira, quando estamos completando 1 ano e meio de mandato, foram liberados mais 9 quilômetros da BR-116, prontos já no município de Tapes. Então, mais um trecho importante, chegando a 44% da duplicação da BR-116 concluída. Eu serei incansável até que essa obra não esteja 100% concluída. Então, eu vou vestir a camiseta, eu vou suar a camiseta, eu vou trabalhar muito e tenho o compromisso do governo federal, do presidente Bolsonaro, do ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Gomes de Freitas, que esta obra será concluída até o final deste mandato, até o final deste governo. Algumas pessoas também comentam no Facebook, no Instagram, no meu Twitter, dizendo, mas isso é obra do governo federal, qual é a importância do deputado nessa situação? Eu vou dizer, a importância do deputado nesta situação e dos deputados federais gaúchos é defender junto ao governo federal que esta obra é prioritária, que esta obra precisa ter investimento do governo federal, porque senão vai acontecer que nem no passado, como eu disse para vocês, a obra começou em 2012, por que ela foi ficando? Porque o governo, na época, não achou que era uma obra prioritária. E agora nós temos essa mobilização, esta certeza que o governo entende que a BR-116 é a obra prioritária para o estado do Rio Grande do Sul, para a infraestrutura, não só para quem passa pela rodovia, mas para a questão de logística, pela questão de economia, para o desenvolvimento regional, para o desenvolvimento da Zona Sul, liga o porto do estado, o porto do Rio Grande, até a capital, Porto Alegre. Então, é uma obra essencial para todos os gaúchos. Quem passa na rodovia e para quem não passa, ela é fundamental. Assim como uma outra pauta importantíssima, além da BR-116, que nós temos que aplaudir. Nós temos que dizer, olha, que bom que nós temos aí 93 quilômetros duplicados.
E quem faz esse trajeto Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Porto Alegre, quem passa pela BR-116, sabe o que eu estou falando. Já mudou, a viagem já é muito mais tranquila, com mais segurança. As pessoas já reduziram o tempo também de viagem. Antes fazia em 3 horas e meia, agora já consegue se fazer em menos tempo, o que é positivo. E é claro, além da economia, a gente também está falando de salvar vidas. Muitas pessoas perderam as suas vidas, infelizmente, na BR-116, porque não só a imprudência, mas a insegurança da rodovia. Então a gente também tem que comemorar o fato desta obra estar sendo entregue. Parabéns ao governo federal, parabéns ao DENIT, parabéns a todos, à imprensa, parabéns à sociedade civil, a lideranças empresariais, a todo mundo que abraça essa pauta, que é uma pauta de todos, não uma pauta de uma pessoa, ou de duas, ou de políticos, é uma pauta de todo mundo. E eu dizia há pouco, nós temos que entender que estamos todos no mesmo barco, e este é um exemplo desta situação. Estamos todos no mesmo barco e precisamos também entrar numa outra pauta que tem tudo a ver em criar um ambiente favorável para a nossa região. E eu estou falando sobre a redução das tarifas de pedágio, uma pauta que nós entramos e acreditamos ser fundamental para que as indústrias, as empresas, quem gera emprego e renda no Brasil, possam, esses empresários, se instalar na região sul. Ninguém pega o empresário pelo braço e diz assim, ó, vai lá e monta a tua indústria em Pelotas, vai lá e monta a tua indústria em Rio Grande, gera emprego na Zona Sul, porque é natural, o empresário vai olhar o mapa do estado do Rio Grande do Sul e vai ver qual é o lugar que pode justamente ser melhor para a geração de emprego e renda, na questão da logística, na questão que o empresário obviamente visa o lucro, e é importante isso. Então, por que o empresário vai montar a sua indústria em Pelotas, em Rio Grande ou na Zona Sul e não em outra região do estado ou talvez em outro estado? O Rio Grande do Sul precisa voltar a ser competitivo, e dentro do estado nós temos várias regiões que também competem uma com a outra e que é bom, só que nós precisamos que a região sul volte a ser competitiva. Tem que soltar o freio de mão que está puxado e pisar o pé no acelerador e fazer o desenvolvimento da nossa região. É com infraestrutura da duplicação da BR-116 e é também com tarifas justas e equilibradas de pedágio. Nós temos na BR-116, na 392, 5 praças de pedágio, de um modelo ultrapassado, num contrato feito lá em 1998. E para quem acusa que o meu partido, lá em 98, eu quero dizer que em 1998, eu tinha 12 anos de idade, nem imaginava entrar na política. Eu estou fazendo agora o que compete no meu papel, na minha função como parlamentar, como deputado federal, é lutar por uma Zona Sul forte de novo. E quero dizer, não sou contra os pedágios, eu sou contra as altas tarifas. Nós precisamos trazer um novo modelo de pedágio. Então a gente precisa estar juntos nessa pauta. Inclusive nós estamos numa campanha pedágio, reduzir para crescer, e precisamos reduzir o pedágio para crescer, para se desenvolver, para voltar a ter competitividade na região sul. Hoje nós temos o pedágio mais caro do estado do Rio Grande do Sul, é na Zona Sul, é nessas 5 praças de pedágio. R$ 12,40 é a tarifa básica, R$ 12,40. Então nós não podemos mais pagar esse preço, e não paga o preço só quem passa na estrada e paga o pedágio de fato. Todos nós pagamos esse preço todos os dias, pela falta de desenvolvimento, pela falta de indústrias, de emprego na nossa região. Então esse preço não é pago só para quem passa na cancela e dá o dinheiro. Todos nós pagamos isso. O preço logístico de estar na Zona Sul é muito mais caro. Então quem tem transportadora, frete, enfim, caminhoneiro, sabe muito bem o que eu estou falando. Então a gente precisa, pessoal, trabalhar todos juntos nesta pauta e neste entendimento. Inclusive, nós entramos aí com uma medida cautelar junto com o deputado Fábio Branco, deputado estadual Fábio Branco, com o deputado Marcel Van Hatten, e numa medida cautelar no Tribunal de Contas da União, no TCU, para que esse último reajuste que foi feito seja suspenso. Então é um reajuste que na tarifa básica é 10 centavos, pode parecer pouco,
Mas além disso, também trabalhando junto com esses deputados no Tribunal de Contas da União para que uma auditoria que comprovou que mais de 800 milhões de reais teria sido um valor indevido arrecadado pela empresa que faz justamente a administração destas rodovias. Então, esta luta é uma luta de todos nós e nós precisamos estar juntos, obviamente, nela. Pessoal, já falei aqui bastante tempo. Eu quero dizer que esse balanço de 1 ano e meio de mandato é justamente para defender o que eu acredito: transparência, proximidade com as pessoas, mesmo que seja assim de forma virtual, e dizer para vocês que a nossa eficiência do mandato é justamente para preservar justamente o que a gente acredita, que a política ela pode ser diferente e fazer a diferença na vida das pessoas. É para isso que a gente está aqui, é para isso que a gente trabalha. Vocês podem ter a certeza que podem participar sempre do nosso mandato. Eu tenho um escritório que fica em Pelotas, fica na rua Gonçalves Chaves, número 437, a 1 quadra da Universidade Católica de Pelotas, rua Gonçalves Chaves, número 437. Tem também o nosso WhatsApp, quem não tem, anota aí, o DDD é o 53, o número é o 99945 9045, 99945 9045. Pode nos mandar o WhatsApp, receber o nosso material também, que a gente divulga, que a gente está sempre trabalhando. E é claro, as nossas redes sociais, tem o nosso Twitter, tem também, para quem tem Twitter, é bacana aí acompanhar, nosso Facebook, você já está aí acompanhando, tem também o nosso Instagram, que é Daniel Tzersak 45, e o nosso site. Entra no nosso site, veja o nosso poupômetro, veja o que a gente já economizou de dinheiro público, daniel45.com. Fácil, não tem nem o sobrenome que é difícil, que é Daniel Tzersak. daniel45.com, acessa lá, acompanha o nosso trabalho. E para quem não está ao vivo vai ver esse vídeo depois, fica aqui o registro deste 1 ano e meio de mandato, um resumo de tudo que fizemos, de tudo que apresentamos, e daquilo que defendemos e daquilo que queremos para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. Muito obrigado a todo mundo que participou, muito obrigado a todos vocês. Podem ter a certeza que eu acredito sim na boa política. Eu não falo nem da nova, nem da velha, eu falo da boa política. E para finalizar, por mais que a gente saiba que a política está desgastada, ela nunca vai acabar. Nós precisamos acabar com os maus políticos, e a gente faz isso através do voto. Podem ter a certeza da minha dedicação, do meu empenho, por trabalhar porque eu gosto e também por ter a possibilidade de fazer a vida das pessoas melhor. Por mais que eu repito, a gente saiba que não vai conseguir fazer tudo, mas vocês podem ter a certeza que tudo que a gente faz é pensando no bem das pessoas. Então, pessoal, mais empatia, se colocar no lugar do próximo. Muito obrigado por este 1 ano e meio de mandato, 1 ano e meio que todos vocês estão participando, que todos vocês acompanham, criticam, que mandam mensagem, que falam, que opinam. Isso é bom, isso que a gente precisa, tá certo? Um grande abraço para todo mundo, e a gente vai seguir aqui sempre conectados, com muita transparência, falando do que a gente faz, falando do que a gente acredita e da forma que a gente enxerga a boa política e dos resultados que a gente apresenta. Uma ótima noite de sexta-feira, um ótimo final de semana, e a gente segue sempre conectados, fazendo o bem para Pelotas, para a Zona Sul, para o nosso Rio Grande e para o Brasil. Boa noite, obrigado e até a próxima.